Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar início ao nosso culto cristão no ar, que tem por objetivo refletir em torno dos ensinamentos de Jesus à luz do conhecimento espírita. Participando do programa de hoje, eu, João Menezes, minha esposa Jane Chantre e meu pai Lidiane Barreto. E hoje, para adiantar aqueles que desejarem localizar no Evangelho, nós vamos estudar dentro do capítulo 5, ainda o finalzinho dele, Bem-aventurados os aflitos, os itens 29, 30 e 31. São dois temas, são dois itens. Sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos para outrem. Então a Jane vai fazer uma leitura aqui de Emmanuel que tem a ver com esse tema para nos preparar. Do livro Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel, organizado por Saulo César Ribeiro da Silva, mensagens do médium Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. No capítulo 4 vamos encontrar a mensagem Vida Estreita. E começa com a abertura de Marcos, no capítulo 8, versículo 35. Abre aspas. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Fecha aspas. Jesus. Para que possamos entender a grandeza oculta do ensinamento do Cristo, é imprescindível considerações especiais no círculo de nossa própria individualidade. Já pensaste relativamente à propriedade legítima da vida? Pertencer-te-ão, de fato, os patrimônios materiais, as paisagens exteriores, o teu próprio corpo? Sabes que não. O homem esclarecido está certo da transitoriedade do quadro em que se movimenta nos caminhos do mundo, reconhecendo a si mesmo como usufrutuário na casa de Deus. Nem mesmo o invólucro carnal lhe pertence em sentido absoluto. Jesus, portanto, não aludia à vida universal, criação do Pai eterno, mas à vida estreita, de expressões caprichosas que o homem egoísta inventou para si próprio na terra. Tanto assim que o Mestre se refere à sua vida e não à nossa vida. Enquanto a criatura deseje salvar caprichos criminosos, perderá a oportunidade de elevar-se aos domínios da sublimação espiritual. Quase sempre edificamos criações menos dignas no processo evolutivo e erigimos barreiras entre nós e a inspiração superior. A mensagem divina flui incessantemente para os nossos corações, mas numerosos companheiros estão procurando defender certas construções indesejáveis no caminho da viciação, do dinheiro, da sexualidade. Todavia, enquanto perdure semelhante atitude mental, é impossível que o homem se identifique com a plenitude da vida eterna. Estará comprando objetos materiais e vendendo-os nos mercados inferiores, amarrando o coração para desamarrá-lo depois em grandes padecimentos na esfera das afeições desviadas.
aguilhoado às ilusões venenosas, onde se compraz em viver temporariamente, é um seixo arestoso nas estradas terrestres, mas quando delibera afeiçoar-se à consciência universalista de Jesus, o homem é a estrela que conquistou as vastidões do céu. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. E assim, Jesus amado, estamos iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar e queremos te agradecer a oportunidade de falar do teu Evangelho aos lares que estão sintonizados com a emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, nesse instante. Abençoa a todos, Senhor, e que a tua paz possa envolver esta humanidade hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos ao primeiro item do estudo de hoje, que é o sacrifício da própria vida. A mensagem de Emmanuel já nos adiantou que nós damos importância, às vezes demasiada, à vida carnal, à vida corporal, mas que tudo aqui é transitório, né? Isso não quer dizer que a gente vai deixar de cuidar do corpo, deixar de cuidar da saúde, deixar de valorizar a vida. Mas o que a gente vai ler aqui no Evangelho é quando a gente precisa realmente dar o nosso testemunho, oferecer a nossa vida em benefício do nosso próximo, da coletividade ou de qualquer outro benefício, né? E é o que nós vamos ler aqui. Ele começa com uma pergunta. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil a sua morte? Olha que interessante essa pergunta, né? Ele está falando aqui de uma forma que a gente poderia considerar de um suicídio indireto. A pessoa não quer viver, mas também não quer praticar o suicídio, né? E ela usa o pretexto de ir para um campo de batalha para dali dizer, né, de alguma forma, que a morte dela foi útil, né? Será que esse é o sacrifício da vida que Jesus, por exemplo, fez, né? E aí o que o Espírito responde? É o mesmo São Luís da semana passada, né, que vai responder essa e as próximas questões. Que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato, há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Olha a diferença aqui, né? Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então eu lembro até de um filme que eu já vi há bastante tempo, que era uma comédia até, né? Um pai, ele faz um seguro de vida para a família e ele recebe, por engano, um laudo, um diagnóstico de que ele estaria com os dias contados, né? Então, como ele era policial, ele passa a fazer de tudo para tentar morrer, né? Para a família poder receber o seguro, que só seria se fosse em caso de morte em serviço, né? E no final ele descobre que o laudo não era dele e ele se meteu num monte de enrascada. É mais ou menos o que ele está falando aqui, né? A pessoa querer se expor ao perigo porque não tem a coragem de tirar a própria vida, né? É muito diferente de uma exposição real, né? Uma pessoa
que, por exemplo, se joga num rio para tentar salvar outra pessoa, né? Ela sabe que ela corre o risco também de ser levada pela correnteza, mas ali ela está visando salvar a vida de outra pessoa, né? A gente comentou aqui alguns programas atrás sobre aqueles engenheiros lá do Japão que entraram no reator da usina para desligar, né? Também sabiam da radiação que eles estariam expostos, mas o benefício para uma coletividade era muito maior. Esse é o verdadeiro sacrifício da própria vida, né? Quer falar alguma coisa? Eu estou lembrando também um fato também real que ocorreu em São Paulo, né? Que várias famílias invadiram um prédio que estava abandonado, né? E foram, né, viver lá, morar lá, né? E esse prédio, ele, como estava abandonado há muito tempo, tudo era muito precário, né? E como também as pessoas iam, inclusive, haver dividido, que não era um prédio de apartamento, né? Então eles iam dividindo com papelão, né, alguns cômodos, né? E um dia o prédio pegou fogo e um dos moradores, que era um rapaz, ele foi salvando vida. Ele subia nos andares, pegava uma pessoa que estava com dificuldade, descia, né? Só que a última vez que ele subiu, né, o prédio desmoronou e ele veio a desencarnar, né? Mas ele, a ideia dele não era a morte, era salvar a vida, né? Mas acabou morrendo. Então é isso aqui que São Luís diz que é o verdadeiro expor a vida em favor de alguém, né? Mas esse fato também foi verídico, ocorreu já há alguns anos lá na cidade de São Paulo. E eu destaco também aqui, nesse trecho, né, como a espiritualidade, ela enaltece a civilidade, né? Quando ele coloca, se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. Ou seja, né, ele destaca aqui o ato de servir ao país, de ser útil ao país. Isso é um ato de civilidade muito bonito e que hoje em dia está se perdendo. Então, aqueles que ainda têm no seu coração esse amor à pátria, vamos exercer essa civilidade aqui tão destacada nesse trecho pela espiritualidade superior. E quem fala isso foi um rei de França, né? E a gente pode lembrar que houve duas fases de reis, né? Os primeiros, aqueles reis da Idade Média, eram que iam à frente dos exércitos, né, defendendo o país. Esses eram os que realmente eram os pais daquele povo, né, os patriarcas daquele povo. E aí acredito que São Luís faça parte desse tipo de rei, né? E depois vieram aqueles reis da fase de paz, que são os reis da opulência, né, que não faziam nada. Mas os reis iniciais, os primeiros reis, são aqueles que realmente são os pais das nações, né? E nesse sentido ele convida a esse serviço que a gente falou em nome da pátria, né, em nome do país. A pergunta seguinte, que foi formulada e respondida por São Luís, praticamente nós já comentamos, mas, né, ela diz o seguinte: se um homem se expõe a um perigo eminente para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode seu ato ser considerado suicídio? Aí São Luís responde: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ele queira levar ao extremo limite a prova de resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe final. Então aquilo que São Luís está mostrando que, se não for o momento da pessoa desencarnar,
a providência divina usará de algum recurso para que essa pessoa que está se expondo não venha a desencarnar. É bastante importante que a gente entenda isso, né? Eu acho que na maioria das vezes a pessoa não tem nem tempo de pensar, né? Ela está tão preocupada com o salvamento, com aquela necessidade urgente de salvar alguém, né? Que ela não está pensando, quanto eu posso morrer, o quanto eu não posso, né? Ela simplesmente vai e faz, né? E aqui vamos considerar que a morte não existe, né? Exato, aí volta a mensagem inicial de Emmanuel, né? Que fala que a vida, que tudo aqui é transitório. Então a gente está simplesmente passando para o outro lado e continuando vivo, né? Que nós somos espíritos Nós imortais. temos há pouco tempo, 2 ou 3 anos, né, a questão da Covid, né? E o pessoal da área da saúde se arriscaram, alguns desencarnaram, mas né, que tinham que desencarnar naquele momento, mas a maioria, né, cuidando dos doentes, na época não tinha ainda as vacinas, cuidando dos doentes, a maioria não veio a óbito, só às vezes alguns pacientes, e a gente vê realmente a vontade de cuidar das pessoas, né? A entrega, como a gente costuma dizer, né? Daquele pessoal de saúde, e até eu fiz uma poesia em relação a esse pessoal. O senhor fala em relação ao pessoal de saúde, né? E eu falo também de pessoas que nem têm nada a ver com o sistema da saúde, né? Ou algum órgão governamental. Voluntários mesmo que se doaram nessa enchente do Rio Grande do Sul, né? Expondo a própria vida para salvar outras pessoas e até animais, né? Olha o exercício de amor, né? Deixando o conforto da casa, né? Para ir lá no frio, na chuva, ajudar outras pessoas, né? Lê o último aqui. Proveito dos sofrimentos para outrem. Esse é o item 31. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? E a espiritualidade amiga responde. E São Luís, né, responde. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Aqui ele está falando que esse nosso sacrifício ele pode ser proveitoso para nós e muitas vezes para o nosso próximo, né? Pelo bem que a gente vai provocar diretamente ou pelo exemplo que a gente promove também para outras pessoas, né? A gente vê muitas pessoas fazendo isso, né? Às vezes cai no anonimato, né? Não aparece nas mídias, né? Mas isso é muito comum, né? As pessoas que se devotam a uma causa, a uma situação. Já foi citada aqui aquela enchente no Rio Grande do Sul, mas existem tantos outros casos que não são notificados, né? E que as pessoas se sacrificam em benefício de uma pessoa, às vezes até sem conhecer, né? Um desconhecido para ela. Isso é muito importante quando acontece isso, e esses casos é que deverão ser mais notificados com mais ênfase do que, infelizmente, a nossa mídia ainda está mais para mostrar as coisas erradas
do que as coisas que realmente possam servir de exemplo. Então nós vamos, finalizando o nosso programa, ler aqui uma poesia que também nós fizemos, né? E é uma história que eu vi, eu li, eu não me lembro bem assim, né? Mas já foi uma história muito interessante e eu resolvi transformá-la em versos, né? Que é Os Dois Amigos. Amigos desde crianças, na rua jogavam bola, andavam sempre juntos, estudaram na mesma escola. Quando jovens foram cumprir o serviço militar, porque havia uma guerra para a paz ameaçar. Foram eles convocados para a frente de batalha, pois ela se espalhava como fogo na paz. No fronte, certo dia, numa ação de perigo, o pelotão foi cercado pelo forte inimigo. A refrega foi cruel, com tiroteios cruzados. Eram muitos os feridos e mortes dos dois lados. Retornando ao local onde estava o comando, um dos amigos feridos fez um pedido chorando. Coronel, eu te peço, me deixe lá voltar, pois meu amigo ferido eu preciso resgatar. O pedido foi negado, sendo bem forte o fogo. A vida daquele jovem estaria em jogo. Burlando as sentinelas, ele foi mesmo assim. Para a longa amizade não poderia ser esse o fim. Retornando os soldados, foram abrindo espaço, vendo aquele herói com o amigo nos braços. Desobedeci aceito, da justiça o crivo, mas quando lá cheguei, ele ainda estava vivo. E com muito esforço, antes dos olhos fechar, me disse, eu sabia que tu me viria buscar. É assim, Senhor, com esta poesia que resume muito bem o assunto que tratamos hoje, nós te agradecemos pela oportunidade da nossa vida, Senhor. Te pedimos bênçãos sobre todos que nos ouvem e que possamos realmente ter em conta que a passagem aqui na Terra, apesar de necessária, de imprescindível para a nossa evolução, é uma passagem. Nossa verdadeira vida continua, todos os nossos bons atos serão levados em conta e todos os maus atos poderão ser corrigidos em outras oportunidades. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. E, ao final desse programa, eu gostaria de deixar um convite aos ouvintes. Nós teremos no dia 4 de maio, na praia de Copacabana, a Marcha pela Vida. Estamos tratando aqui de vida, na questão do sacrifício da própria vida, mas essa marcha ela se refere à vida da criança no ventre, que muitas vezes se torna ameaçada através do aborto. Então essa é a 10ª edição dessa marcha que nós fazemos na praia de Copacabana, e ela vai acontecer no dia 4 de maio, domingo, a partir das 14 horas, com a concentração ali em frente à rua Miguel Lemos. Quem for de metrô para Copacabana pode descer na estação Cantagalo e seguir em direção à praia, que já haverá o movimento ali, tá? Muito importante a participação dos espíritas, daquelas pessoas que entendem o valor da vida, para que a gente possa realmente mostrar para todos, para a mídia, para os governos, que o brasileiro defende a vida, defende a família humana como um todo. Tá? Então esperamos vocês lá no dia 4 de maio, a partir das 14 horas, em Copacabana. E fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.